Olá, Sam. Eu me chamo Assis. Quero contar no seu canal uma história que há muito tempo ouvi do meu pai. Hoje faz muitos anos que isso aconteceu. Porém, ainda continua vivo nas minhas memórias. A história que meu pai me contou, que diz ter visto aquela criatura muitas vezes, sendo a última delas a que ele presenciou um ataque da criatura e viu com muita clareza o quão estranho era aquele bicho. O ano desse acontecido foi lá pela década de 70 ou 80, na cidade de Sobral, especificamente aqui no meu bairro, o Dom Expedito. No caso, a gente morava em um lugar mais conhecido como Várzea Grande. Meu pai se chamava de Assis. Ele costumava pescar na antiga prainha do rio Acaraú e também fazia tijolo na caieira de carvão, além de torrar café na moageira. Conta ele que teve mais de 100 profissões, mas que se encontrou mesmo foi com o serviço de pescador, da qual amava e gostou até o fim de sua vida. Meu pai conta que numa madrugada, enquanto saía de casa, se deparou com uma cena muito inusitada. Ele viu que no meio da estrada tinha tipo como se fosse um cachorro, grande e todo preto. Ele até pensou em não ir pescar naquele dia, visando não passar ao lado daquela criatura, e ficou na porta de casa, apenas observando aquela criatura. Pouco depois o bicho rolou e ficou se esperneando na areia, o que levou ele a achar que era uma burra de um conhecido seu, que vivia solta pelo bairro na época, e vendo se tratar de algo conhecido, trancou a porta e começou a andar no caminho do rio. Porém, quando ele estava a cerca de uns 10 passos de chegar naquilo, o bicho parou e se levantou. Nessa hora, o meu pai conta que sentiu o maior medo de sua vida, pois percebeu que a coisa tinha cabeça de porco, perna de cachorro e corpo como de mulher, e que era totalmente escuro. Uma coisa estranha que ele nem esperou mais para ver o que aconteceria. Deu meia volta e saiu correndo de volta para casa, enquanto o bicho veio vindo muito rápido em sua direção. Como ele já estava perto de casa e a porta estava encostada com um pano, apenas empurrou e entrou com tudo, trancando a porta logo em seguida. Após um tempo, aquele bicho veio até a frente da nossa casa, bufou ali na frente e ficou se espojando que nem porco ao redor da casa, correndo e soltando os berros mais estranhos que meu pai viu na vida. Vendo que estava em plena época de quaresma, ele sabia que a coisa que estava lá fora era um lobisomem. E naquela madrugada ele não foi pescar como sempre fez, pois conta ele que o bicho passou praticamente a noite inteira na porta de casa, indo embora pouco antes de amanhecer. Pela manhã, os conhecidos seus foram em casa, saber do porquê ele não foi pescar, e meu pai contou do estranho bicho que ele viu na estrada. Os amigos que já ouviram falar nessas histórias ficaram cabreiros e contaram que tinha gente vendo um porco grande e estranho nas ruas. Essa história rodou pelo bairro e não demorou para muita gente começar a ver esse mesmo bicho, que ficava fungando e roncando nas portas e correndo atrás de quem andava nas ruas tarde da noite. Inclusive meu pai chegou a vê-lo uma segunda vez, mas que dessa vez ele não foi de encontro ao bicho, apenas o viu de longe. Porém o que mais o assustou, e claro, causou um trauma tremendo, foi o que ele presenciou às margens do rio Acaraú. Naquele dia, assim como dizia meu pai, ele viu coisa feia. Já fazia um bom tempo que não se tinha notícias desse tal lobisomem. Na verdade, ele era de Veneta. Aparecia, sumia e tinha ano que ninguém dava fé.
O meu pai, assim como as outras pessoas do bairro, voltaram para suas atividades normais. Tanto que ele saía despreocupado quando ia pescar. Mas isso mudou em uma dessas noites. O encontro dos pescadores era ali na beira do rio. Se juntava lá um monte de gente. E estava meu pai naquele meio, junto com os outros. Foi quando todo mundo começou a ouvir: "Socorro! Socorro! Pelo amor de Deus! Tem um bicho querendo me morder!" Quando todos olharam para o lado, viram aquele bicho que mais parecia uma porca mojada. Grande, preto e todo peludo. Era o mesmo bicho que meu pai viu perto de casa. A coisa estava de 4 pés, tentando morder a perna do pescador. E era rápida demais. Ia para a esquerda, direita e avançava muito rápido. Meu pai foi o primeiro a dizer que aquilo era um lobisomem. Os pescadores se armaram e já iam tentar espantar aquele bicho. Foi quando eles viram aquela coisa se levantar e ficar mais alto que todo mundo que estava ali. Naquela situação, não teve homem para peitar aquele bicho. Apenas o pescador que estava perto dele e com o braço esquerdo feriu o braço direito do bicho. Meu pai disse que foi nessa hora que eles viram coisa feia. Aquela coisa abriu a boca e parecia querer engolir o pescador, mas deu um berro mais feio do mundo. Vendo que o bicho ficou grunhindo e berrando de dor, o pescador já ia dar uma outra furada nele. Mas o bicho, bem rápido, saiu correndo de 4 pés, ainda berrando daquele jeito medonho. Quando foi para entrar no mato, ele já ia correndo que nem gente, com metade da cintura que nem bicho e a outra como mulher. Ninguém quis ir atrás daquele demônio depois do que aconteceu. Ficaram apenas ouvindo os berros ao longe, que ainda dava para se ouvir, vindo a parar pouco depois. Ali, conversando com o povo, disseram que era só esperar para ver quem ia amanhecer com o braço cortado, pois disseram que quando a coisa fosse desvirar em gente, o corte ainda seria visível. E foi dito e feito. Descobriram quem era aquela criatura. No outro dia ninguém viu, mas com o passar do tempo, um amigo do meu pai disse que a dona de Lourdes estava andando com o braço enfaixado na tipóia, afirmando que tinha caído na cozinha de casa. Era porque ninguém queria dizer, mas todos sabiam que dona de Lourdes era o bicho que tanto assombrou meu bairro. Ela era viúva e vivia sozinha com as filhas. Tinha muita vergonha quando perguntavam do seu braço, mas ninguém quis ir fazer algum mal para ela, pois dizem que a maldição se quebrou. O corte dado pelo pescador foi o suficiente para que ela nunca mais virasse naquela criatura. Faltou algumas informações importantes e alguns detalhes dessa história sã, mas como já faz muito tempo que escutei do meu pai, e infelizmente ele não está mais aqui, fica assim mesmo esse causo do pescador e da mulher lobisomem. Espero que os inscritos tenham gostado, porque tenho muitos causos para contar, e talvez, muito em breve volte aqui para contar. Boa noite.